A paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Sou eu, João de Souza, e nesse momento eu quero começar a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. E eu queria convidar você a ler comigo a carta, você lê aí na sua casa, leia todos os 4 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Ela é uma carta fenomenal, com certeza você vai ser edificado pela leitura, pelo estudo dessa carta. E antes da gente começar o nosso estudo, queria fazer uma oração, queria pedir a Deus que nos direcionasse, que abrisse o nosso entendimento para que a gente possa ver Cristo, conseguir enxergar toda a beleza que é apresentada nessa carta. E oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós clamamos o Teu santo e bendito nome, Pai, te pedindo que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nos ajuda a entender, a pensar, nos ajuda a compreender a carta aos Filipenses, nos ajuda a ver Teu Filho sendo revelado na carta de Paulo aos Filipenses, edifica a nossa vida. Por isso te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes da gente começar a entrar propriamente no texto, hoje a gente vai falar sobre os 2 primeiros versículos da carta de Paulo aos Filipenses, eu queria fazer uma pequena introdução histórica, e eu acredito que é importante a gente pensar nisso. No livro Entendes o que Lê, os autores apresentam as cartas paulinas, as cartas apostólicas, melhor dizendo, as cartas da Bíblia, como que eles chamam de documento circunstancial. O que é isso? Há sempre uma causa, há sempre algo acontecendo que leva o autor bíblico a escrever, ou seja, ele escreve para tratar de assunto, ele escreve para edificar os crentes de uma igreja local que estava passando por determinada situação, tinha algo acontecendo que levou o autor a escrever, ou algo que ele soube da igreja, ou algo que ele precisava que a igreja soubesse, ou parasse de fazer alguma prática, ou tomasse cuidado de alguma coisa. Sempre está acontecendo alguma coisa, o fator circunstancial, como nesse livro eles deixam bem claro. E a gente está na carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria começar falando sobre o autor da carta aos Filipenses. E a própria carta, ela nos deixa bem claro, para a gente que Paulo é o seu autor. Você pode ver isso, você fazendo a leitura da carta, você vai perceber. E você comparando lá com o que Paulo diz, ou o que Lucas diz sobre quando Paulo esteve em Filipos, combina muito bem com o que ele trata na carta, como ele dá uma carta que percebemos que ela é bem paulina. John MacArthur chega a dizer que contra a autoria paulina não há nenhuma objeção que possa ser considerada. Agora, quando a gente fala sobre o local de origem, de aspas, contra o local de origem, se você for olhar as evidências internas, o que a própria carta diz sobre o seu local de origem, ela vai dizer que Paulo escreve, Paulo está preso. Isso fica claro no versículo 7, no versículo 13 e no versículo 17 do capítulo 1. Paulo ele diz que está preso. Também na própria carta é dito que Paulo ele sabe que há uma possibilidade dele ser executado. Isso ele diz no capítulo 1, versículo 20, também no capítulo 2, no verso 17. Ou seja, há uma expectativa, há uma possibilidade dele ser executado. A carta também diz, Paulo também diz, melhor dizendo na sua carta, que mesmo com essa possibilidade dele ser executado, também há uma grande possibilidade dele ganhar liberdade, dele ser solto. E ele até diz que quer visitar os filipenses quando fazer isso, a igreja de Filipos. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 26, 25 e 26 e também no capítulo 2, versículo 23 e 24. Então, quando a gente olha as evidências internas sobre o local de origem, a própria carta diz que Paulo está preso, que há uma possibilidade dele ser executado, mas que ele também tem uma expectativa de ganhar a liberdade. Ou seja, a carta em si ela não diz onde Paulo está quando escreve ela. Se você for olhar as outras evidências bíblicas, o que os outros textos sagrados falam sobre isso, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele fala que foi preso diversas vezes. Há um documento nos pais da igreja, 1 Clemente, que é dito que Paulo ele é preso 7 vezes.
E diante dessas possibilidades, alguns têm levantado uma objeção à visão tradicional. A visão tradicional é que Paulo está preso na sua prisão domiciliar em Roma quando ele escreve essa carta. Alguns têm levantado a ideia que ele pode estar em Cesareia ou então numa possível prisão em Éfeso. Vamos lá, o que é que a Bíblia diz? A gente sabe que quando Paulo vai a Jerusalém, depois de concluir as suas 3 viagens missionárias, ele é preso e ele passa 2 anos ali em Cesareia antes de apelar a César. E alguns entendem que é nesse período que ele escreve essa carta. Eu não acredito muito nessa visão. Eu acredito mais numa visão tradicional. E eu queria mostrar para vocês por que eu acredito dessa maneira. Para começar, a carta aos Filipenses ela faz referência à guarda pretoriana. A gente vai ver isso na segunda mensagem. Eu vou explicar para vocês o que é a guarda pretoriana. E Paulo faz referência à guarda pretoriana tanto no começo da carta como no final da carta. E se a gente fazer uma comparação com o que Lucas fala sobre a prisão de Paulo lá domiciliar em Roma, também é citada a guarda pretoriana. Outra coisa interessante da gente notar, se vocês olharem lá no final de Atos, a prisão de Paulo lá domiciliar em Roma, ele tinha liberdade de receber os irmãos, de coordenar os irmãos. E essa liberdade ele não tinha em Cesareia, possivelmente. E aqui na carta aos Filipenses fala que ele recebeu Epafrodito, que ele está com Timóteo e que ele vai enviar Timóteo, ou seja, ele está coordenando, ele vai mandar Epafrodito de volta, ele vai enviar Timóteo, ou seja, ele está com a liberdade de coordenar, ele está mesmo ali preso, ele está coordenando a igreja, ele está com essa liberdade. Outra evidência que eu enxergo na própria carta, que me leva a crer que ela foi escrita na prisão domiciliar de Paulo em Roma, é o que ele fala sobre as duas expectativas dele. Ele tem a perspectiva ou de ser executado ou de ganhar liberdade. Se ele estivesse na prisão em Cesareia, ele também teria outra expectativa, outra possibilidade. Ele também poderia apelar a César, que foi o que ele fez quando estava na sua prisão em Cesareia. Coisa que ele não fala aqui em Filipos. Ele não fala da possibilidade de apelar a César, ele fala de ou ser executado ou ganhar a liberdade. Aí você poderia dizer, e você não vai falar nada contra o argumento lá de Éfeso? John MacArthur, ou melhor, a Bíblia de Estudo de John MacArthur diz algo que praticamente é checkmate. Diz que não há evidências nem que ele foi preso em Éfeso. Então, eu acredito, por causa dessas coisas que eu acabei de dizer para vocês, que essa carta ela foi escrita na prisão domiciliar de Paulo em Roma, mais ou menos entre 60 e 62, da mesma forma que foi escrito Colossenses, Filemon, Efésios e a própria carta de Filipenses, ou seja, as 4 cartas da prisão, Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios, em 60 a 62 depois de Cristo. Mas a gente também poderia falar algo, meus irmãos, sobre os destinatários. E para falar sobre os destinatários, primeiro eu queria falar sobre a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela recebe esse nome em homenagem a Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, que no 2º século, ou perdão, no 4º século antes de Cristo, ele conquista aquela região, ele é atraído àquela região por causa das minas de ouro que tinha ali. No 2º século, essa região é anexada à província romana da Macedônia. Na obscuridade, mais ou menos por esses 2 séculos seguintes, até que em 42 antes de Cristo, há uma batalha, o que alguns chamaram de a Batalha de Filipos, onde o exército de Antônio e de Otávio derrotaram os exércitos de Brutus e de Cães. Desse modo, pondo fim à República Romana e dando o pontapé inicial do Império Romano, ou dando início ao Império Romano. Depois dessa batalha, muitos veteranos do exército romano, eles estabelecem moradia na cidade de Filipos. Tanto é que ela começa agora ela começa como colônia romana a desfrutar de vários benefícios, isenção de alguns impostos. É uma cidade, os habitantes da cidade têm praticamente os mesmos direitos que o pessoal que vive lá na Itália. E eles têm um orgulho cívico por causa disso.
Tanto é que Paulo, no decorrer da sua carta, ele vai dizer, olha, vocês são cidadãos do céu, vai fazer tudo isso e tal. Mas é mais ou menos isso a cidade. O que eu posso falar sobre a igreja de Filipos? Eu posso dizer que ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, que ela não tinha um número muito grande de judeus, tanto é que eles não tinham uma sinagoga, e para se estabelecer uma sinagoga, eles precisavam de no mínimo 10 homens que fossem líderes de famílias, e isso eles não tinham ali, tanto é que algumas mulheres se reuniam fora da cidade, em uma reunião de oração. Paulo vai lá, prega o evangelho, e uma comerciante da cidade, vendedora de produtos tingidos de púrpura, por nome Lídia, ela se converte, ela é alcançada pelo evangelho, e tudo indica que a igreja ela começa na casa dessa mulher, uma casa grande. Paulo também ele liberta uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Os donos dessa jovem, ela era uma escrava, elas não gostam do que Paulo faz. Eles inflamam a cidade contra Paulo e Silas, levam Paulo e Silas diante dos pretores da cidade. Eles também inflamam o orgulho cívico dos cidadãos da cidade de Filipos, dizendo que Paulo queria acabar com os costumes romanos deles. E então Paulo é açoitado, é preso no cárcere. Deus intervém, nós temos o episódio do terremoto. O carcereiro se desespera, pensando que todo mundo tinha fugido. Ele ameaça, ele tenta tirar sua própria vida. Paulo intervém, prega o evangelho para ele. Tanto o carcereiro como a família dele se convertem. E tudo indica que a igreja ela começa dessa maneira. A comerciante, eu estou partindo do pressuposto que essa escrava liberta, ela também fez parte da igreja, e a família do carcereiro. E a gente também poderia dizer que Paulo, ele tinha, como é que eu poderia dizer, um apreço, ele tinha um amor muito grande pela igreja de Filipos. Talvez por causa de como a igreja surgiu, de como a igreja começou a crescer, do operar de Deus ali naquela cidade, talvez por isso. E agora eu queria falar para vocês sobre o propósito. A carta aos Filipenses. Primeiro, ele escreve para agradecer. A igreja de Filipos sempre colaborou, sempre ajudou com o ministério de Paulo. E até mesmo financeiramente, como dessa vez. Paulo está agradecido porque a igreja mandou uma oferta, uma boa oferta financeira através de Epafrodito para Paulo. Então ele escreve para agradecer. Também escreve para informar o seu estado, para falar, a igreja estava entristecida, estavam infelizes, estavam tristes por causa da situação de Paulo. Só que Paulo vai dizer que, olha, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o maior progresso do evangelho. E Paulo vai falar da sua alegria de viver em Cristo, e vai dizer, olha, Deus está sendo glorificado com a minha cadeia e tal. Paulo também escreve para assegurar que o mensageiro que foi enviado com a oferta, Epafrodito no caso, que adoeceu no meio do caminho, Paulo está mandando ele de volta. Não é porque ele está saindo antes da hora, que o trabalho dele foi insatisfatório, não, mas foi bem. Paulo está satisfeito com o trabalho de Epafrodito, só que por causa da sua enfermidade, ele adoeceu, e Paulo achou melhor mandá-lo de volta. A igreja tinha até se entristecido porque tinha sabido que Epafrodito tinha ficado doente, quase morre. Então Paulo manda Epafrodito de volta e também avisa a igreja que não tinha acontecido nada. Também Paulo escreve essa carta para encorajar os filipenses a continuarem firmes na fé mesmo diante da dificuldade. Também Paulo exorta algumas mulheres, duas mulheres lá que também faziam parte da liderança da igreja, que estavam com intriga, com dificuldade. Paulo também também exorta os membros da igreja de Filipos a olharem para o Senhor, a se conservarem firmes na humildade, comunhão, paz, a ter cuidado com os judaizantes, com os cães, para viver em comunhão. Ou seja, ela é basicamente também chamada de a carta da alegria. Segundo a Bíblia de Estudo NVI, essa palavra, em algumas variantes, acontece 16 vezes na carta, a palavra alegria. 16 vezes, ou seja, a carta da alegria. A Bíblia de Estudo Pentecostal
vai dizer que o tema dessa carta, o tema que rege toda a carta é a alegria de viver em Cristo. Então, meus irmãos, agora a gente já falou do propósito da carta, do tema, e agora eu queria entrar propriamente dito na mensagem, queria olhar o texto sagrado com você. E se a gente notar, irmãos, esses dois versículos que a gente vai ler, tem mais Cristo aqui nesses dois versículos do que a maioria dos pregadores contemporâneos vão pregar em toda a sua vida de ministério. Porque tá difícil de achar Cristo na mensagem contemporânea. Nesses dois versículos tem mais Cristo do que os nossos pregadores contemporâneos têm pregado durante toda a sua vida. E eu convido você a olhar o texto sagrado. Agora vamos olhar o que o próprio texto sagrado tem a nos falar. Eu convido você a ler comigo os dois primeiros versículos da carta de Paulo à igreja de Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui a gente está diante do texto sagrado e a gente tem uma saudação cheia de Cristo. E eu queria, meus irmãos, dividir a minha mensagem em 3 pontos. No primeiro ponto eu vou falar sobre escravos de Cristo. No segundo momento eu vou falar sobre santos em Cristo. E no terceiro momento eu vou falar sobre as bênçãos que temos do relacionamento com Cristo. Amém? E vamos lá. Primeiro ponto, servos de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Perceba que a carta aqui ela segue o padrão normal da época. Naquela época a pessoa se identificava no começo da carta e identificava os destinatários também no começo da carta. Um pouco diferente da nossa época, mas Paulo está seguindo a norma culta da época. Ele começa se identificando. Mas vamos olhar, quem é Paulo? Lógico, a igreja de Filipos sabia muito bem quem era Paulo, mas o que nós podemos dizer ainda mais sobre o apóstolo Paulo? A gente sabe que ele tem um nome romano, que ele cita o seu nome romano, Paulo, mas ele também tinha um nome judeu, que era Saul. Ele é da tribo de Benjamim. Ele é um cidadão romano, como a Bíblia diz. Ele nasceu em Tarso, uma importante cidade da província romana da Sicília. A gente também sabe que ele passou a sua infância em Jerusalém, estudando aos pés de um famoso rabino chamado Gamaliel, que da mesma forma que o pai dele, ele também era da seita dos fariseus, que ele foi perseguidor da igreja e que foi convertido milagrosamente quando estava a caminho de Damasco, com o objetivo de levando carta para prender a igreja de lá, os crentes que ali estavam, e que depois de convertido milagrosamente ele começa a pregar, e por pregar quase que ele não sai vivo ali de Damasco, que ele passa 3 anos na Arábia, que depois disso ele começa a disseminar o cristianismo nas suas 3 viagens missionárias. Nessas 3 viagens missionárias ele escreve 6 cartas, que a gente tem chamado de cartas missionárias. Ele escreve 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e Gálatas. Ele escreve essas 6 cartas no decorrer das suas 3 viagens missionárias. Nesse final da sua viagem, da sua 3ª viagem missionária, ele recolhe uma oferta. A própria igreja de Filipos colabora com essa oferta para levar a igreja pobre que tinha em Jerusalém. Ele leva essa oferta. Quando chega lá, tem um desentendimento com os judeus. Ele é surrado, ele leva uma surra ali. Os guardas romanos intervêm, Paulo é preso, ele é guardado pelos guardas romanos e fica ali na prisão de Cesareia por 2 anos até apelar a César. Quando ele apela a César para ir a Roma para ser julgado pelo imperador, o navio ele enfrenta 2 semanas de tempestade, chegando a naufragar. Quando ele chega em Malta, ele é picado por uma víbora, até que então, por fim, ele chega em Roma, onde
Ele fica 2 anos preso, como a gente já falou na introdução, e que ele escreve 4 cartas, que são as 4 cartas da prisão, que também a gente já falou, que é Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. Isso mais ou menos em 62. Ele ganha liberdade, e quando ele está em liberdade, muitos acreditam que ele vai à Espanha, que ele vai com o objetivo de expansão, de pregar o evangelho onde um território onde não foi alcançado ainda, e que nesse período solto ele ainda escreve mais 3 cartas. Lógico, tudo indica que a 2 Timóteo ele escreve preso mais uma vez, onde ele é executado. Ele escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que a gente tem chamado de cartas pastoral. Ele é executado, ele morre um mártir em Roma. E, meus irmãos, esse é o apóstolo Paulo, é isso que ele está dizendo, Paulo. Mas o texto também nos diz, e Timóteo. Quem é Timóteo? Paulo ele chama diversas vezes Timóteo de seu filho amado. Paulo ele prega o evangelho, Timóteo se converte, ele chama Timóteo de seu filho na fé. Timóteo é de Listra. Paulo prega o evangelho lá na sua primeira viagem missionária. Logo no começo da sua segunda viagem missionária, Paulo leva Timóteo consigo, ainda muito novo, mais ou menos. Ele tem menos de 20 anos, alguns acreditam que ele tem 15 anos de idade. E desde então Timóteo passa a ser amigo, discípulo, companheiro do apóstolo Paulo. Ele estava com Paulo lá em Jerusalém quando ele é preso em Cesareia. Na prisão de Roma, Timóteo também está com ele. Diversas vezes Paulo faz citação de Timóteo nas suas cartas. Diversas vezes Paulo recomenda Timóteo quando tem que resolver alguma dificuldade em alguma igreja. E Timóteo também, ele participa ativamente do ministério de Paulo na sua terceira viagem missionária, como a gente já viu. E também, tudo indica que também Timóteo foi pastor da igreja em Éfeso. E que, segundo o autor da epístola aos Hebreus, Timóteo ele é preso e então também solto. Então nós também temos Timóteo, que também é alguém que tem um currículo invejável. Então eles nos trazem mais uma palavra. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos. E aqui a palavra grega, ela dá uma ideia de escravo, de alguém que faz trabalhos forçados, de alguém que não tem liberdade, de alguém que não é dono dos seus próprios direitos. Só que muitos comentaristas vão dizer que quando Paulo emprega essa palavra, quando ele usa essa palavra, ele está falando daquele conceito que o judeu tem sobre escravo, falando lá sobre Êxodo 21, de um escravo que ele decide ser escravo, ele decide servir ao seu senhor como escravo. O pastor Russell Shedd, ele diz que há 4 maneiras de alguém se tornar escravo. Ele diz, a primeira maneira de alguém se tornar escravo é se ele nascer numa família de escravo, então logo ele também se torna escravo. A segunda maneira é por conquista. Quando o exército romano estava batalhando, enfrentando uma cidade, enfrentando um país, e que eles venciam, que eles não matavam, eles levavam consigo como escravo, eles eram escravizados. E desse modo, mais ou menos metade da população romana, de Roma ali, eles eram escravos. Uma terceira maneira de alguém se tornar escravo, segundo Russell Shedd, falando lógico da antiguidade, ele diz que é comprado em um leilão, também um leilão de escravo. Ele diz que muitas vezes essa compra era com o propósito de libertar, e esse escravo passa a ser então um escravo redimido. Uma quarta maneira de se tornar escravo era se ele encontrasse um senhor que lhe fosse proporcionar abrigo, que lhe fosse proporcionar segurança. Então esse escravo voluntariamente ele começava a servir aquele senhor. E é mais ou menos esse conceito que o texto tem a nos dizer. E ele continua, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Perceba o que ele está dizendo, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Quem é Jesus? Será que é mais um guru? Um gênio da lâmpada, porque muitas vezes parece que ele é um gênio da lâmpada, o pessoal chega a ele com 3 desejos, com pedidos. Mas quem é Jesus?
Eu queria começar dizendo que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não é tipo o meu Jones de Souza, Jesus Cristo, não. Cristo é um título messiânico. Ele está fazendo comparação com o Antigo Testamento. Está dizendo, olha, Jesus ele é o esperado Messias, o esperado do Antigo Testamento, é dele que o Antigo Testamento falava. E se você olhar comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós acreditamos que é a primeira promessa messiânica, a primeira alusão a Cristo ainda no Antigo Testamento, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, não sem dano. E eu estou fazendo citação de um pastor que eu ouvi essa pregação, essa mensagem dele num curso que eu fiz de liderança da Fiel. Ele diz, não sem dano, ele esmagaria a cabeça da serpente, não sem dano, apontando para a cruz, para o sacrifício de Cristo ali, onde ele venceu a morte, onde ele venceu a nossa natureza pecaminosa, fazendo alusão. E esse mesmo pastor ele vai dizer que a partir desse momento a expectativa bíblica de todo descendente de Adão, de toda semente de Eva, se seria esse que esmagaria a cabeça da serpente, se seria esse o libertador, se seria esse o salvador. A gente também poderia dizer que Jesus, ele é o descendente de Davi. Foi feita uma promessa para Davi, que foi dito a ele que o cedro nunca sairia da casa de Davi. Jesus, ele é esse herdeiro, o herdeiro prometido de Davi. Por isso que Mateus, ele começa seu evangelho fazendo uma genealogia, mostrando que Jesus, ele é da família real, ele é o descendente, ele é o herdeiro do trono de Davi. O Antigo Testamento, ele também ainda apresenta Jesus como servo sofredor. Ele é o servo sofredor de Isaías, o homem de dores, aquele que ia sofrer, que padeceu. Só que o próprio Antigo Testamento também apresenta ele como um rei, como Deus. O profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6, vai chamar ele de Deus, o Pai da eternidade. Ou seja, esse Jesus que Paulo está falando aqui, que ele é escravo, que ele é servo, ele é o Deus encarnado, Deus que se fez homem, Deus que tomou sobre si a natureza humana, que morreu numa cruz, uma morte substitutiva no nosso lugar, para nos salvar com propósitos redentivos. Então Paulo está dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Percebeu que se você olhou o texto, você percebeu que Paulo está começando uma carta, ele está apresentando a credencial dele, ele está apresentando a autoridade dele, e a autoridade dele aqui não está não tem base. Ele nem Timóteo. Paulo não está apresentando o currículo dele, não nessa carta. Nessa carta ele não usa a palavra apóstolo, se referindo assim nesse momento. Ele usa servo. E se quer que em outros cantos que ele fala apóstolo, ele também usa servo, escravo. Ele está dizendo assim, olha, a minha credencial e de Timóteo é de escravos. Mas não qualquer escravo, escravo de Cristo. E essa mensagem que ele vai apresentar, ou seja, a carta, ela só tem autoridade por causa dessa credencial. Porque Paulo, ele é alguém que fala em nome do seu Senhor. E por isso que essa carta tem autoridade, tem importância, porque ela é a palavra do próprio Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você que esse não é o único texto que fala sobre esse assunto. Se você olhar as cartas apostólicas, elas estão recheadas dessa palavra, escravo, escravo de Cristo. Diversas vezes é atribuído que os apóstolos eles vivem nessa perspectiva do senhorio de Cristo e que a mensagem apostólica ela só tem importância por causa do relacionamento dos apóstolos com este senhorio. Mas eu quero dizer para você que isso não é algo somente para eles, para os apóstolos, para Paulo, para a igreja de Filipos. É algo para mim, é algo para você. Nós também somos chamados a viver nessa perspectiva do senhorio de Cristo, porque nós somos seus servos, somos seus escravos, lógico,
um escravo voluntário, ele nos alcançou com a sua graça e nos convenceu que servir ele é a melhor coisa que podemos fazer em nossas vidas. E a grande pergunta é: você tem vivido a sua vida nessa perspectiva do senhorio de Cristo? Você tem vivido a sua vida nessa perspectiva de submissão? O reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre essa palavra, douzo ou escravo, ele vai dizer que Paulo também está falando sobre sua submissão ao seu Senhor. E eu lhe pergunto, você tem sido submisso a Cristo? Ele tem sido realmente o Senhor da sua vida? A sua vida tem sido vivida nessa perspectiva do senhorio, da glória de Cristo? Nós estamos vivendo um momento complicado. Pandemia ou recessão e tudo mais. Eu tenho visto várias pessoas indo a práticas religiosas, oração e práticas de piedade. Orar em si não é errado, mas orar por orar não serve de nada, não significa nada. Não adianta você viver uma vida em prol de si mesmo e pensar porque balbuciar algumas palavras em oração vai servir de alguma coisa. Negado. O que nós precisamos fazer mais do que nunca é nos submeter ao senhorio de Cristo. Não adianta práticas de piedade se nós não nos curvamos ao seu senhorio, se nós não vivemos a nossa vida nessa perspectiva de que Cristo é Senhor e nós somos os seus servos. É isso que nós precisamos entender. Ele é Senhor. Nós devemos ser submissos à sua autoridade. Nós devemos viver a nossa vida nessa perspectiva. Mas o que é que nós temos visto? As pessoas vão a Cristo para tentar solucionar alguma dificuldade que ela tem. Elas vão a Cristo porque lhe falta emprego. Elas vão a Cristo porque tem medo da morte, medo de doença. Elas vão a Cristo pensando que Cristo é um gênio da lâmpada. Não que ele não tenha poder e que ele não possa fazer isso. Ele pode, muitas vezes, quando ele faz através da sua graça e da sua misericórdia. Mas não tem que ser isso que me leve a Ele. Eu tenho que olhar para Ele como o Senhor bondoso e entender que a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida é me submeter a Ele e ter uma vida como servo dEle. Há um puritano, Thomas Watson, que ele vai falar sobre arrependimento. Ele tem um livro sobre arrependimento. E ele vai dizer que se o que me leva a Cristo, que me leva à piedade, é medo, isso não significa nada. Eu não posso ir a Cristo simplesmente por medo, por estar passando por uma dificuldade. Eu tenho que ir a Cristo por causa de quem Ele é, por causa do senhorio dEle. É isso que tem que me levar a Cristo. Nós também devemos ter essa credencial de servo. O que importa não é o cargo que nós ocupamos, não é o prestígio social que a gente tem, não é se a gente conhece alguém influente, não é se temos seguidores nas nossas redes sociais, mas é se nós temos essa credencial de servo. E como a gente tem essa credencial de servo? Vivendo nessa perspectiva, porque o escravo, o servo, ele vive para agradar o seu Senhor. Ele não vive a sua própria vida, mas a sua vida ele vive em prol do seu Senhor. E é isso que nós devemos entender. E a nossa mensagem, agora falando para os pregadores, ela só tem relevância, ela só tem importância se ela for a mensagem de Cristo, se ela apresentar a Cristo, o Cristo que se deu nas páginas das Escrituras. Não é um Cristo moldado pela teologia da prosperidade, um Cristo não bíblico, mas é o Cristo que se revelou nas páginas das Sagradas Escrituras. A nossa mensagem ela só tem relevância se ela apresentar o Cristo das Escrituras. E como a gente viu, essa introdução de Paulo tem mais Cristo do que a maioria dos pregadores modernos prega durante toda a sua vida. Nós precisamos voltar a apresentar Cristo e Cristo somente. Eu também queria falar aos cantores, aos nossos louvores contemporâneos, louvores antropocêntricos, que não falam nada sobre Cristo, que não exaltam o seu senhorio, não podem nem ser chamados de louvor. A não ser que sejam louvores ao homem, nós precisamos louvar a majestade santa do Senhor Jesus. Esse
foi o primeiro ponto. Aqui eu falei para vocês sobre servos, sobre escravos de Cristo, sobre a nossa credencial nessa perspectiva. O meu segundo ponto é santos em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a ler agora a parte B. Todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Perceba que todos aqui, ele está falando de todos os crentes que vivem em Filipos. Aqui todos se refere aos crentes, a igreja. Ele não está falando, eu estou enviando essa parte aqui aos santos, ao que tem um padrão aqui de conduta santa. Ele não está fazendo distinção entre uma parte da igreja. Ele está chamando de santo todos aqueles que são a igreja. Que aqui a gente vai ver já que ele está falando que a santidade tem a ver com estar em Cristo Jesus. A todos os santos. E como já foi dito aqui, irmãos, a palavra santo aqui não se refere a alguém que que observa todos os mandamentos da lei, que vive uma vida irrepreensível, uma vida sem dificuldade. Não é isso aqui que o texto está dizendo. Não é alguém que foi canonizado, não é alguém que já morreu e foi canonizado pela igreja. Não é isso aqui. A palavra santo aqui nos dá uma ideia de alguém que está em Cristo, que foi salvo, que foi alcançado. Aqui está falando de uma santidade posicional, que todo aquele que foi salvo, que é salvo, desfruta em Cristo Jesus. E olha o texto que termina dizendo justamente dessa forma: em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que esse não é o único texto que fala sobre esse assunto. A palavra em Cristo aparece mais de 100 vezes, ou mais ou menos 100 vezes, nas cartas paulinas. E isso aqui também é para a gente. Porque a gente também é santo em Cristo. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça, que Cristo nos alcança com a salvação, nós também somos santos em Cristo. Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja desmantelada que estava passando por algumas dificuldades, mas Paulo chama ela de santa. Por quê? Porque a igreja é santa. Não por causa simplesmente das suas ações. Não são as minhas ações que me tornam santo. Mas é a justiça de Cristo, a santidade de Cristo que é imputada na minha vida. A igreja é santa por causa da sua posição, dela estar em Cristo. Perceba que é feita uma distinção em Filipos. É dito que ela está aos cristãos, aos santos que estão em Filipos, mas também estão em Cristo, como se ela tivesse uma dupla cidadania. Elas fossem cidadãos lá de Filipos, mas também habitassem em Cristo. Paulo fala disso em Efésios, que nós já habitamos as regiões celestiais em Cristo, e em Cristo já desfrutamos de todas as bênçãos espirituais. Nós habitamos em Cristo, e por estar em Cristo, somos santos. E aqui você não pode dizer assim: eu estou pagando preço para morar no céu. Não é o que você faz que o torna santo. Não é o que eu não sou santo porque eu jejuo mais do que os irmãos. Eu não sou santo porque eu faço isso e aquilo. Não, mas pelo contrário, porque eu estou em Cristo. Porque eu tenho essa santidade em Cristo, é que eu busco uma vida de santidade. Por estar em Cristo, por estar conectado, ligado nele, nessa santidade posicional é que eu busco uma vida de santidade. Por estar nele é que nós jejuamos, é que nós buscamos uma vida de santidade. Por estarmos nele, essa santidade que é colocada em nós através de Cristo, uma santidade posicional também resulta numa santidade prática da gente. E eu queria falar isso, aplicando também, para que a pessoa não pense que eu estou dizendo assim: se eu já sou santo em Cristo, eu vou pecar. Se eu já sou santo em Cristo, se eu já estou em Cristo, eu posso viver a vida de qualquer maneira. Não, eu queria usar a ideia de um pastor batista chamado Paul Walsh, que ele defende essa ideia. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Como é que eu sei que eu estou nessa união mística com Cristo? Como é que eu sei se eu continuo santo? É se eu tenho esse desejo de santidade, se eu tenho esse desejo de arrependimento.
se eu continuo com esse desejo de arrependimento, se eu continuo me arrependendo pelos meus pecados, assim eu sei que eu estou em Cristo e que eu tenho essa santidade posicional por estar em Cristo, meus irmãos. Isso também implica em situações práticas da nossa vida. Nós somos santos em Cristo e somente em Cristo. Eu queria agora ir ao terceiro ponto da minha mensagem, que fala sobre os benefícios que desfrutamos em Cristo, tanto por causa dessa nossa cidadania, como por causa dessa nossa credencial. Quais são esses benefícios? O que é que nós temos em Cristo Jesus? Eu queria convidar você agora a olhar o versículo 2. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Perceba que o texto começa falando de graça, e aqui é um favor imerecido. É um presente, é uma dádiva que Deus concede a miseráveis pecadores que nem eu e você. Somos alcançados por essa graça. Essa graça fala que não há mérito humano na salvação. Não é o que eu faço que me salva, mas é o que Cristo faz, o que Ele fez, melhor dizendo, é o que nos salva. E também o texto fala de paz, a paz de Deus. Não é uma paz como o mundo vê, não está falando de ausência de guerra, não está falando de prosperidade financeira, não está falando que a gente não vai passar por luta, por provação. Não é isso que o texto está dizendo. É uma paz que, como Paulo diz lá na frente, que excede todo entendimento, que chega a ser incompreensível. É uma paz que Paulo está desfrutando, mesmo preso, ele consegue ter essa paz. É uma paz que nós conseguimos desfrutar mesmo na luta, mesmo na dificuldade. É esse tipo de paz. E também nos diz, olha, do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a graça e como a paz, ela vem do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é em Cristo que desfrutamos de todos esses benefícios. E se você acompanhou o texto, você fala que ele fala de dois benefícios, da graça e da paz. E a gente sabe que não é o único texto que fala sobre esse assunto. A Bíblia está cheia desse assunto, de mostrar que a salvação é mérito de Deus. O profeta Jonas diz que Deus, ele é o autor da salvação. A salvação não depende do homem. O homem está morto em seus delitos e pecado. A salvação é obra de Deus, é Deus que salva, é Deus que nos regenera, é Deus que nos liberta, é o operar de Deus que nos salva. E é somente Deus que pode nos dar paz. Somente em Deus podemos desfrutar da verdadeira paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz incompreensível, uma paz que Paulo vai dizer lá no outro texto, que é paz com Deus, porque nós tínhamos um relacionamento quebrado com Deus por causa do nosso pecado, mas em Cristo nós temos paz com Deus, podemos desfrutar desse relacionamento com Deus. E a grande questão é se você enxerga desta maneira, se você tem enxergado dessa maneira o presente de Deus para a sua vida. Alguns pregadores têm dito, olha, o melhor de Deus, ele vem para você. Meus irmãos, o melhor já veio. E veio de graça, é a graça de Deus que nos alcança, é o Cordeiro de Deus que morreu numa cruz, no meu e no seu lugar. Esse é o melhor de Deus e é de graça, independe da nossa incapacidade, independe das nossas limitações, depende de Deus. É Deus que salva, é Deus que nos alcança. A salvação, ela é obra da graça de Deus. E essa graça de Deus em Cristo, ela produz paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com os homens. Nós conseguimos ter paz diante da tribulação e diante do momento difícil. A gente pode falar que nem o profeta Abacuque, ainda que a economia esteja perturbada, ele diz isso no capítulo 3, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Por causa desse benefício da graça e da paz que são concedidas a gente por graça de Deus, que nós não merecemos, melhor dizendo. Nós podemos nos alegrar em Deus. John Pipe, ele diz que Deus, ele é mais glorificado na minha vida quando eu sou totalmente satisfeito nele. Quando tudo que me satisfaz é Deus e eu me alegro em Deus. A graça nos permite isso, a graça nos dá um motivo da gente se alegrar de verdade. C.S. Lewis,
diz que a gente se alegra com pouca coisa, com essas coisas do mundo, os prazeres terrenos. E por nos alegrar, a gente não desfruta da verdadeira alegria que só podemos desfrutar em Deus. É como alguém que fica comendo xilito e acaba perdendo a fome e não come o banquete do almoço. O pessoal tem buscado alegria em coisas passageiras, em coisas momentâneas, em coisas que não são eternas. A gente deve buscar alegria nas coisas eternas, nos alegrar na imensurável graça de Deus que nos alcançou e nessa paz que excede todo entendimento. Eu falei para vocês hoje sobre 3 pontos dessa mensagem cristocêntrica, dessa saudação cheia de Cristo. Eu falei para vocês da credencial que a gente tem que ter de servo, de escravo, de viver uma vida nessa perspectiva. Cristo é Senhor e nós somos servos, e nossa vida tem que ser uma vida para agradar a Ele, não a nós mesmos. Devemos buscar os interesses dele e não o nosso. Depois eu falei para vocês sobre essa santidade que desfrutamos em Cristo, uma santidade posicional. Não quer dizer que nós não devemos buscar uma vida de santidade, mas nós só conseguimos buscar uma vida de santidade porque estamos em Cristo, e por estar nele a gente consegue buscar essa vida de santidade. E assim fazemos o que fazemos, não para ser salvo, mas pelo contrário, porque fomos alcançados por essa salvação, é que fazemos o que fazemos. E por fim, eu falei para vocês dos benefícios, da graça e da paz de Deus que nos alcançou e que nós devemos nos alegrar nele. Eu queria encerrar, concluir, pensando com você. Você tem que viver dessa maneira. Que essa saudação de Paulo possa servir para você. Observe como ela está cheia de Cristo. 3 vezes é mencionado Jesus Cristo nesses 2 versículos. A sua vida tem sido centrada em Cristo, tem sido vivida para a glória de Cristo. Você tem que viver para a glória dele, você tem que viver para exaltar o nome dele. Você é servo de Cristo, você é santificado em Cristo, você tem se alegrado por isso, você tem desfrutado dos benefícios desse relacionamento que você tem com Deus, da graça que te alcançou e da paz que você tem em Deus, ou você tem procurado alegria, felicidade em coisas passageiras, tem preferido comer xilito. Que Deus em Cristo te abençoe. E a minha oração é que você possa se alegrar em Cristo e em Cristo somente. É um catecismo que ele começa com uma pergunta, perguntando qual é o fim principal do homem. Para que o homem existe? E o próprio catecismo ele responde: para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que exalte, que glorifique a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.